Olá, meus meninos! Nesta aula, transporte ativo, dando segmento à membrana plasmática, transportes através da membrana. O transporte ativo desafia a lei da difusão. Transporte ativo é o deslocamento da substância através de proteínas específicas, as ATPases, contra o gradiente de concentração da substância, ou seja, de onde há menos para onde há mais, com o objetivo de manter meios desiguais. E para tanto, há consumo de ATP. É tudo diferente do transporte passivo, ao contrário. Então, olha, ocorre contra o gradiente de concentração da substância. É de onde há menos para onde há mais. A tendência é manter os meios distintos. É para desigualar. Esse tipo de transporte tem o objetivo de desigualar meios. Então, a tendência é manter os meios distintos. Há consumo do ATP da célula. Porque para a proteína trabalhar contra o gradiente de concentração, ela tem que funcionar como uma bomba. Ela tem que funcionar como uma bomba. Então, isso só ocorre através de proteínas especiais denominadas bombas ou ATPases. Especiais e específicas. Porque para cada tipo de molécula, para sódio é uma, para cálcio é outra, para o aminoácido é outra, para cada tipo de aminoácido. E são essas as substâncias transportadas ativamente. Monossacarídeos, aminoácidos, íons. As mesmas moléculas, substâncias que passam por difusão facilitada, sim. Então, olha, monossacarídeos podem ser transportados ativamente ou passivamente. Aminoácidos, ativamente ou passivamente. Íons, ativamente ou passivamente. Depende da circunstância, depende da célula. Né? Esses três tipos de substâncias podem sofrer transporte passivo ou ativo. Claro que não é a mesma proteína que fará o transporte passivo e o ativo ao mesmo tempo, ou ativo ou passivo. Bom, então aqui, olha, o transporte ativo depende de ATP. Vamos lá. A substância são essas bolinhas, está sendo representada por essas bolinhas verdes. Aqui é o meio extracelular, aqui o meio intracelular. Gente, para essa substância sair da célula, ela vai passar do meio onde há menos para o meio onde há mais. Que tipo de transporte é esse? Ativo. Para que esta proteína aqui conduza essa substância, poderia ser, por exemplo, um aminoácido. Para que essa proteína conduza essa substância de dentro para fora, tem que ser com gasto de ATP. Ela tem que funcionar como uma bomba. O ATP fornece um fosfato, fosforila a proteína, e então ela desloca a substância, conduz a substância de onde há menos para onde há mais. É a isso que a gente chama de transporte ativo. Tem que ter consumo de ATP. E o objetivo é gerar gradiente de concentração. O objetivo é deslocar a substância contra o gradiente, gerando uma diferença de concentração e mantendo essa diferença de concentração entre os meios intracelular e extracelular. Tranquilo? Então, isso é transporte ativo. Aqui os tipos de proteínas que fazem transporte ativo. Uniporte. Quando a proteína transporta um só tipo de molécula em um único sentido. Um só tipo de molécula em um único sentido. Isso é uniporte. Quando a proteína transporta dois tipos de solutos no mesmo sentido, aí a gente tem um transporte simporte. Uniporte, simporte. E quando a proteína transporta dois tipos de solutos em sentidos contrários, antiporte. Então, aqui a gente tem transporte ativo uniporte,
transporte ativo, simporte, transporte ativo, antiporte. Une um só em um sentido só. Simporte 2 no mesmo sentido. Antiporte 2 em sentidos contrários. Um exemplo clássico de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Clássico é a bomba de sódio e potássio. O sódio encontra-se no meio extracelular, mais concentrado do que no meio intracelular. Com o potássio é o contrário. Olhe para o lado de fora. As bolas verdes são sódio. Os quadradinhos, é que os retângulozinhos, né? Quadradinhos, retângulos. Azuis são potássio. Dentro, a mesma coisa. Bolas são sódio, representam o sódio. Os quadradinhos, o potássio. Vamos lá, gente. O sódio está mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro. O potássio é o contrário, mais dentro do que fora da célula. Por transporte ativo, a célula joga sódio para fora e traz potássio para dentro. Como é que isso acontece? Esta é a bomba, é a proteína, é a sódio-potássio ATPase. ATPase de sódio e potássio. Sabe por que essa terminação, né? Porque isso aí, além de bomba, também é uma enzima que catalisa uma reação. Que reação? A reação, gente, de transferência de um fosfato de ATP para ela mesma. Transferência de um fosfato de um ATP para ela própria. O fosfato é transferido para ela. Ela catalisa essa reação de transferência. O ATP encosta, fosfato transferido. Uma vez transferido este fosfato, gente, a proteína vai deformar para jogar o sódio, lá vai o sódio, que se encaixa nos sítios dele, são 3 sítios para o sódio que ela tem. Sítio, local, região, dá tudo no mesmo. Aí, olha, os 3 sítios estão preenchidos. Então, ela deforma, recebeu energia de ligação de um fosfato de ATP, ela deforma e o sódio é expulso da célula. Houve gasto de ATP. Quando a proteína deforma, jogando o sódio para fora, os potássios que estão do lado de fora vêm e se encaixam nos sítios do potássio que foi exibido. Quando a proteína deforma, ela não só joga o sódio para fora, como ela também exibe seus sítios de potássio. Aí o potássio que está do lado de fora em menor quantidade do que do lado de dentro é atraído para os sítios, liga-se nos sítios dele, encaixa ali bonitinho, e aí então, ali, quando o potássio encaixa, o fosfato se desliga. O fosfato se desliga e a energia que estava mantendo a proteína deformada era do fosfato. O fosfato desligou. Aí a proteína volta à sua conformação original. Conformação original. Perdeu o fosfato, não tem mais energia para mantê-la deformada. Ela aí volta à conformação original, jogando o potássio para dentro da célula. Então o sódio foi deslocado para fora, de onde havia menos para onde havia mais, e o potássio para dentro da célula, de onde havia menos para onde havia mais. Isso é o transporte ativo. E aqui somente, né, o que acontece, o texto do que acontece, né? Pronto. O sódio entra pelos canais por transporte passivo, porque todo íon que é transportado ativamente também tem seu transporte passivo, né? O sódio entra na célula, entra por transporte passivo, pelos canais de sódio. O potássio sai da célula, sai por transporte passivo, pelos canais de potássio. A bomba que a gente acabou de ver é para expulsar o sódio e trazer o potássio de volta para dentro. Então, quando o sódio entra por transporte passivo, porque ele está mais concentrado do lado de fora, pelos canais, transporte passivo, difusão facilitada. Quando o sódio entra, a bomba não deixa igualar.
O que a bomba faz? Olhe, 3 sódios se ligam aos sítios, ocorre fosforilação da bomba, ela deforma, joga o sódio para fora, o potássio que saiu por transporte passivo, porque o potássio sai por transporte passivo, de onde a mais para onde a menos, mas a bomba não deixa igualar. Aí o potássio que saiu se liga nos sítios e acaba voltando para dentro da célula. Pronto. Isso acontece em alta na membrana do neurônio. É esse transporte ativo que mantém a membrana do neurônio polarizada, com muito mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro. Gente, para cada sódio que tem dentro da célula do neurônio, tem 23 do lado de fora. 23 do lado de fora. Bom, então, e essa diferença, esse gradiente de concentração, essa diferença é gerada pela bomba por transporte ativo, né? Esse gradiente e essa DDP, porque ficam muito mais cargas positivas do lado de fora do que do lado de dentro. Aí a membrana fica positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Isso é coisa para a gente ver mais tarde, né? Quando estivermos dando condução de impulso nervoso. Vamos lá. Um outro exemplo de transporte ativo. Exemplo, gente, toda célula da gente faz transporte ativo. Então, eu citei aqui o exemplo do sódio do potássio, mas tem bomba de H+, na membrana da mitocôndria, inclusive, né? Tem também bomba de H+, na membrana do cloroplasto. Existe bomba de H+, na membrana do lisossomo. Bomba é proteína que faz transporte ativo. E nesses casos que eu citei, de próton, H+. Gente, aqui é transporte ativo de iodo. Essa glândula daqui é a tireoide, fica aqui na gente, ó, pescoço, região frontal. Aqui é a laringe, então entre a laringe e a traqueia, porque a traqueia é esse tubo que desce aqui. Então, entre a laringe e a traqueia fica a tireoide. Essa glândulazinha lindinha, ela parece uma gravatinha borboleta. Pois é, essa glândula produz 2 hormônios ricos em iodo, T3 e T4. Triiodotironina e tetraiodotironina, tiroxina. Gente, para essa glândula produzir T3 e T4, ela precisa de grande quantidade de iodo. Acontece que a concentração de iodo dentro das células da tireoide é mais alta do que a concentração de iodo no sangue. Como essa glândula consegue ainda absorver iodo do sangue, deslocando o iodo contra o gradiente de concentração. Tem bomba de iodo na membrana dessa célula. Tem mais iodo dentro da célula do que no sangue, mas a célula ainda assim consegue absorver iodo. Transporte ativo. O iodo passa de onde há menos para onde há mais, através de proteínas que são bombas e que necessitam de ATP, fosfato de ATP, para fazer o transporte. Deste modo, a célula da tireoide produz o hormônio T3 e o hormônio T4. Essas bolinhas aqui em rosa estão representando o iodo. Esse emaranhadozinho, esse bolinho de fios, a proteína tireoglobulina, que é produzida pelo retículo rugoso, aí manda para o Golgi, e lá no Golgi é que o iodo é ligado. Detalhes que a gente vai ver dentro de sistema de endomembranas e dentro de fisiologia. O que nos interessa aqui é o fato de o iodo passar do sangue para dentro das células da tireoide por transporte ativo, certo? Então, o transporte ativo é isso. E há um tipo de transporte ativo que a gente chama de transporte ativo secundário. Preste atenção no que é o transporte ativo secundário. É o seguinte, o transporte ativo secundário. Observe aqui nesse diagrama, gente. As bolinhas em verde representam o sódio e esse losangozinho aqui, olha, vermelho, representa a glicose. Onde tem mais sódio? Do lado de fora da célula ou do lado de dentro? Do lado de fora. Lembre que o sódio é bombeado para o lado de fora da célula
por transporte ativo. Por isso o lado de fora tem mais sódio do que o lado de dentro. Então tem mais sódio no meio extracelular do que no meio intra. E a glicose? Tem mais aonde? No meio intracelular, no meio extra, neste diagrama aqui, no meio intra. Tem mais glicose aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto aqui do lado de fora só tem 2, mais dentro do que fora da célula. Preste atenção. O sódio, para entrar nesta célula, ele entra por transporte de que tipo? Passivo. Para entrar é passiva, a saída do sódio é ativa. A entrada é passivo. O sódio, para entrar na célula, como ele está mais concentrado do lado de fora, é por transporte passivo, pelos canais de sódio. E ele entra. Quando a concentração de glicose está baixa do lado de fora da célula, às vezes a glicose se liga no sódio e quando o sódio entra na célula, arrasta ela junto com ele. Arrasta ela junto com ele. Aqui ele entrou sozinho e aqui, olha, ele entrou junto com ela, arrastando a glicose. Preste atenção. A entrada do sódio é transporte passivo. Ele entrou passivamente. Mas, gente, a glicose está entrando contra o gradiente, não é? Junto com o sódio, ela está entrando porque ela está tomando carona com ele. Está sendo arrastada por ele. Mas ela está passando de onde há menos para onde há mais. A glicose está sendo deslocada contra o gradiente de concentração. Só que não está havendo gasto de ATP. Por quê? Porque ela está aproveitando o sódio entrando na célula por difusão, que a entrada do sódio é passiva, a saída é que é ativa. Ela está aproveitando a entrada do sódio por difusão e está entrando junto com ele. Esse tipo de transporte é o que a gente chama de simporte. Dois solutos no mesmo sentido, pela mesma proteína. Entram tanto a glicose quanto o sódio. O sódio entra a favor do gradiente dele, de onde há mais para onde há menos, mas a glicose é contra. Então, a glicose está entrando contra o gradiente, é como se fosse um transporte ativo sem gasto de ATP. Não está havendo gasto de ATP para a entrada da glicose. Houve para a saída do sódio, mas para a entrada dele é passivo e a glicose entrando com ele, não está havendo consumo do ATP da célula. Mas ela, glicose, está entrando contra o gradiente de concentração, de onde há menos para onde há mais. É isso que a gente chama de transporte ativo secundário. A substância atravessa contra o gradiente, junto com outra que passa por difusão, sem gasto de ATP. Tranquilo? E, finalmente, osmorregulação em peixes de água doce e água salgada. A gente já viu osmose, já viu transporte ativo, então já dá para ver a osmorregulação dos peixes de água doce e água salgada. Como é que um peixe vive em água doce, a pele dele é permeável, ganha água do meio ou perde água para o meio? Como é que ele consegue viver em água doce e não inchar até explodir? Porque as brânquias não deixam. Repare o que ocorre. O meio, veja só, o meio é hipotônico, água doce. As células do animal hipertônicas, claro, tem uma concentração mais alta do que o meio. A água entra pela pele do animal, porque eles não têm pele queratinizada como a nossa. Só répteis, aves e répteis. Só répteis, aves e mamíferos é que tem pele queratinizada. Peixes e anfíbios não têm. Então, o que acontece? A água entra através da pele do animal, só que não vai direto para as células. Ela entra, vai para o sangue, aí nos rins, o excedente de água é tirado e jogado fora na urina. Esses animais não param de urinar. Não param. É água entrando pela pele, saindo pela urina, entrando pela pele, saindo pela urina, entrando pela pele, saindo pela urina. Agora, quando a urina sai, nunca é pura, gente, nunca é água pura. Saem sais minerais junto com a água, na urina. Sai sódio, potássio, cálcio. Gente, o animal precisa de sódio, precisa de potássio. Condução de impulso nervoso
né? Tem que ser com sódio de potássio, sinapse com cálcio. Então, olha, ele tem uma perda grande de sais na urina. Como é que ele faz para repor sal no corpo? As brânquias tiram da água os sais por transporte ativo. Há uma absorção de sais da água pelas brânquias por transporte ativo, de onde há menos, que é a água doce, que é o meio hipotônico, para onde há mais sal, que é o corpo do animal, é um meio hipertônico. Então, aqui é transporte ativo de sal nas brânquias para repor o sal que sai junto com a água que é eliminada na urina. A água entra por osmose através da pele, forma-se grande quantidade de filtrado, a urina é diluída, mas há perda de sais. As brânquias absorvem sal por transporte ativo. Pronto. É isso. É por isso que ele não incha até explodir. Já o de água salgada é o contrário, o meio é hiper. Meio hipertônico. O animal perde água do corpo dele para o meio. E para repor, porque o meio é hiper, ele é hipo. Aí ele perde água para o meio. Para repor, ele bebe água. Bebe água salgada? É. Ele bebe água salgada, o de água doce nem precisa beber água. A água já entra pela pele. Esse daqui tem que viver bebendo água. Porque ele perde muita água pela pele. Aí ele bebe água, só que a água é salgada. Se deixar a água salgada chegar no intestino dele, ele desidrata mais rápido ainda. Então, quando a água que ele bebe passa pelas brânquias, as brânquias dessalinizam a água, tira os sais da água por transporte ativo, da água que o animal bebeu, por transporte ativo e joga fora. Então, quando a água chega no intestino do animal, já está dessalinizada. Dessalinizada. As brânquias fazem isso por transporte ativo. Então, chega água doce, potável, né? Como a água que a gente bebe no intestino do animal. Perfeito, né? Mas a fisiologia é linda, é brilhante, é perfeita. A água sai por osmose através da pele. Ele ingere água salgada, as brânquias elimina. Sal da água ingerida por transporte ativo. Pronto. Por que transporte ativo? Porque o animal tem o corpo hipotônico e o meio é hiper. Então, as brânquias tiram o sal da água e jogam no meio hipertônico, é transporte ativo. Bom, questão para a gente finalizar essa aula. A partir da análise da ilustração, que destaca um dos mecanismos de transporte através das membranas celulares, pode-se afirmar, gente, isso é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, os 3 sítios do sódio, os 2 de potássio, a saída do sódio por transporte ativo, a entrada de potássio por transporte ativo. 1 ATP gasto pela célula, dá para a bomba jogar 3 sódios para fora e trazer 2 potássios para dentro, né? Cada ATP. A partir da análise, pode-se afirmar, a mudança de conformação da proteína desencadeada pela fosforilação da molécula condiciona o transporte do íon. Tá certo. É logo a letra A. Porque é a fosforilação da proteína que faz ela mudar a forma. Corretíssimo. 2. O transporte passivo de íons através das membranas envolve um custo energético para a célula. Primeiro, aquele diagrama é transporte ativo. Segundo, o passivo não tem custo energético para a célula, porque não usa ATP. Falso. Porque não é a 3. A proteína transporta os íons a favor de um gradiente, aquela proteína não, contra o gradiente, é transporte ativo. É de onde há menos para onde há mais. A tendência é desigualar. 4. A proteína de transporte interage com a membrana através de fracas ligações. Gente, proteína na membrana, fortes ligações. Um fosfolipídio com o outro é que é fraca. Que fosfolipídios se atraem apenas pela diferença de carga, a região positiva de uma com a negativa do outro. Mas proteína não. Forte ligação com a membrana.
E 5, os íons difundem-se livremente pela bicamada de fosfolipídios de jeito nenhum. Só passam por proteínas de membrana ou ativamente ou passivamente. Tranquilo? Beijo, lindos. Até a próxima aula. Próxima aula a gente vai pegar reforços da membrana glicocálix, falar de parede celular, tá certo? Beijinho, tchauzinho.